boa tarde, boa noite, meu querido aluno. Vamos dar continuidade à nossa aula falando hoje sobre os operadores logísticos. Os operadores logísticos são justamente aquelas empresas que têm uma certa especialidade em determinado segmento dentro da logística, já que a logística é uma composição de várias subatividades, desde compra, desde a questão do transporte, desde a questão da armazenagem, distribuição. Então, se subdividindo, a gente consegue formar toda a cadeia logística, inclusive a parte de produção, e a gente encontra esses operadores logísticos, que são aquelas empresas que têm capacidade de promover a questão do gerenciamento, tem a questão da parte produtiva, ou seja, de produzir, tem a parte operacional, que vai gerenciar todo o processo que envolve a cadeia de suprimentos. São aquelas empresas que têm aquela capacidade de armazenagem grande, então tem grandes galpões disponíveis para que você possa fazer uma alocação de uma área física, preferencialmente próximo dos grandes centros de distribuição. É muito comum, principalmente nesse período mais próximo do final do ano, aquelas empresas que não têm área física suficiente para abrigar uma grande quantidade de estoque, já pensando na época aqui de Dia das Crianças, final de ano com o Natal, e ele não tem espaço físico no seu almoxarifado, então ele recorre a um operador logístico que tem uma área razoável, o cachorro latindo, vamos embora, que tem um espaço razoável de armazenagem. Ele loca um determinado espaço daquele, onde ele vai gerenciar, tem um sistema de informação gerencial, você pode acompanhar, fazer a solicitação dos pedidos, então ele vai gerenciar, tem a capacidade de gerenciamento. Também pode ser o operador logístico, aquela empresa que tem estrutura para o transporte da carga, para a distribuição dessa carga, e aí existe a possibilidade da contratação desses serviços através de um operador logístico. O operador logístico, ele, como já disse, como operador, ele pode ser um serviço terceirizado. Do ponto de vista da operacionalização de armazenagem, você poderia pensar que esse operador logístico ele pode ser responsável pelo processo de recebimento, de endereçamento, de estocagem, de manuseio de mercadorias, tanto quanto a entrega dessas mercadorias, se esse for o serviço contratado, além da armazenagem. E aí você vai pensar que esse operador, a partir do momento que ele está apto para prestação de serviço de armazenagem, ele vai ter toda a estrutura, desde pallet, porta-pallet, empilhadeira, estrados, equipamentos capazes de fazer a movimentação dessas mercadorias no armazém até entrega. Eles também vão ter aqueles sistemas tecnológicos para poder gerenciar os materiais, as mercadorias que vão estar armazenadas nesse ambiente no qual você fez a alocação, você terceirizou esse serviço. Eles também podem fazer a questão da gestão do estoque, gerenciar o fluxo de entrada e saída de mercadorias, controlar as datas de validade, o melhor direcionamento dentro do ponto de vista das especificidades de cada material que vai ser gerenciado por eles, a questão da armazenagem dentro das especificidades dessas mercadorias, desses materiais que vão estar sob a responsabilidade desse operador logístico. Eles podem inclusive auxiliar nessa questão do controle do estoque do ponto de vista de analisar o giro de estoque, inclusive do ponto de vista da necessidade de reposição de produtos, tanto quanto as adequações que são necessárias de acordo com a variação das vendas em determinado período. E aí, obviamente, que ele vai oferir para você uma melhor organização na maximização dos resultados esperados pelo negócio no qual essa empresa ela vai estar envolvida. É óbvio que ela vai gerenciar com base naquelas ferramentas que a gente viu em outras aulas. O sistema PEPS, o EPS, média ponderada, vai fazer a composição de custos do estoque, de se manter aquilo ali. Então você consegue, através de um operador logístico, ter toda a organização, todo o planejamento do seu estoque sob a mão de uma empresa que foi preparada, foi organizada, foi planejada para entregar esse resultado que se espera do ponto de vista de gerenciamento de estoques. Não só de estoques, tanto quanto às vezes da produção, tanto quanto a questão do transporte. E aí você pode até encontrar algum desses operadores logísticos que são capazes de gerenciar o seu estoque, fazer o processo de reposição, inclusive a entrega aos centros de distribuição. Aí facilita, obviamente que provavelmente, dependendo do tamanho da sua empresa, seja um custo relativamente alto. Em outros contextos,
Se for uma empresa de grande porte, que tem um grande fluxo de materiais, talvez valha a pena. Então, o ideal é que, depende da capacidade da sua empresa, que você avalie se é adequado você terceirizar o serviço, deixar sob os auspícios de um operador logístico, ou, se a demanda for pequena, o ideal é que você tente gerenciar. Mas é sempre bom deixar na mão das pessoas, das empresas que têm know-how, que estão preparadas, que já têm um conceito construído no mercado. Você pode encontrar até algum operador logístico que seja capaz de gerenciar toda a tua cadeia de suprimentos, desde a questão do processo industrial, a transferência do controle de mercadorias durante todo o processo de armazenagem, tanto quanto o transporte e distribuição dessas mercadorias até os pequenos centros de distribuição, até chegar na mão do consumidor final. Ainda tem a possibilidade de, se você trabalha com e-commerce, você ter a possibilidade de vender, mas não tem estrutura do processo de distribuição de entrega. E aí você pode recorrer também a um operador logístico, que pode ser terceirizado.